Eu queria começar falando sobre o Titanic. O Titanic. Alguém já viu o filme Titanic aqui? Alguém não viu o filme Titanic aqui? Amém. É um filme de um navio muito grande, muito luxuoso, que foi construído em 1910, 1911, alguma coisa assim. E ele era o barco, o melhor, o top de linha da época. Tinha tudo, era o barco mais luxuoso. Um barco que tinha diversos andares. Se não me engano, ele tinha, acho que 19 metros de andares, alguma coisa assim, é mais alto que essa igreja. E era um barco assim, sabe, que as pessoas olhavam e falavam: nossa, que barco, eu quero andar nele, eu quero estar nele. E a inauguração assim foi um sucesso, sabe? O pessoal viu e eu andei pesquisando. Se fosse contextualizar hoje, a passagem dele de primeira classe estaria $50 mil para você andar nele. Então você vê que era uma maravilha mesmo. E beleza, começou a viagem, ia sentido Nova York, se não me engano. Eu vou sentar aqui, porque eu estava tocando bateria, eu estou meio cansado. E a viagem ia ser até Nova York. Todo mundo falava que era o barco insubmergível, nada poderia fazer ele afundar. Era o melhor, o casco dele era ótimo. E amém, começou a viagem. Foram lá, muita gente, cabia 1.000 e poucas pessoas, foram 2.000 e poucas. E beleza, começou a viagem, os primeiros dias, tudo sob controle. Daí, de repente, no meio da viagem, o navio começou a receber uns avisos, né? De que tinha alguns icebergs ali na frente. E o piloto, muito experiente, né? Falou: não, beleza, tranquilo, esse barco aqui é o Titanic. Talvez ele batia no peito, não sei, falando: esse barco é o Titanic, o melhor. E vieram outros barcos e avisavam também: cuidado, você vai bater, olha o iceberg ali na frente. E ele seguiu em frente, até que chegou uma hora que realmente veio o iceberg. E era grande, muito grande. E o piloto, o marujo, né? Chegou na hora, começou a virar o leme, virou e não deu tempo, raspou, bateu no iceberg. E aquele barco que era insubmergível fez um rasgo de 9 metros, uma rachadura, ou melhor, né? De 9 metros na lateral dele. E o barco começou a afundar, porque ele não virou o leme a tempo. E aquele barco, que, se não me engano, duraram 2 anos a construção dele, ele afundou em média 6 a 12 minutos. E por que eu estou falando isso? Primeiro, nesse contexto, queria dizer que todos os barcos, quase todos usam um leme. É usado pelo sistema de leme. O barco pode ser o maior barco de todos. Pode ser um navio, um transatlântico, um barco à vela, um iate, o que for. Ele é guiado pelo leme. E o leme, o pequeno leme, guia todo o barco. Então, eu só queria que vocês colocassem isso na cabeça, que é algo que talvez vocês já saibam. Agora eu queria abrir com vocês a palavra em Tiago capítulo 3. Assentados mesmo como estamos. Eu vou ler aqui Tiago 3, do 1 ao 12. Amém? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando a gente coloca freio na boca do cavalo, para que ele nos obedeça, nós podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo,
mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha o que a palavra fala, irmãos, que forte que é isso. Toda espécie de animais e aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Isso aqui foi escrito para a igreja, irmão. Não foi escrito para quem está lá fora e não conhece nada da palavra de Deus. Isso aqui foi escrito para a igreja, para nós. Com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não pode ser assim. Por acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira produzir figo? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, irmãos, o que eu quis dizer aqui? Que um barco, por maior que ele seja, ele é guiado, vamos dizer assim, pela língua. Pelo leme. E fazendo uma analogia com o cristão, nós, irmãos, é a Bíblia que fala isso. Você pode ser o maior transatlântico. Você pode ser o cara que está lá em cima, batizando. Você pode ser o pequeno cara que está ali no fundo. Você pode ser um pastor, você pode ser um evangelista, você pode ser um missionário. É a sua língua que vai dizer o sentido que você está indo. O Titanic bateu porque o cara não virou a tempo. Você, por maior que seja, pode bater por não fechar a sua boca a tempo. E o que eu queria, essa é uma pregação meio que introspectiva assim. Eu queria que você pensasse, o que é que você tem dito? O que é que você tem falado? Porque se você analisar a palavra de Deus, tem tanta palavra, tanto versículo relacionado à língua, e a gente só pensa em outras coisas, a gente só pensa em mover, a gente só pensa em... Esse dia eu estava orando com o Daniel, e a gente estava comentando sobre isso. Às vezes a gente, no cristianismo, a gente quer subir daqui, até aqui e até aqui. Quando na verdade a gente tem que subir degrau por degrau, irmãos. E às vezes a gente quer o Z, antes de pegar o A e o B ali, a simplicidade da coisa. A gente quer curar, a gente quer fazer milagre, a gente quer gritar e fazer não sei o quê, mas a gente não quer amar, não quer ser humilde. E essa é uma das coisas pequenas que a gente passa desapercebido muitas vezes, é a nossa língua. A sua língua tem servido para bênção ou para maldição? Ou meio termo? Ou ela está morna? O que você anda falado, irmão? Na palavra aqui, ó, um capítulo antes, Tiago 1, 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Ou em outras versões, a religião dele é vã. Sua religião é vã. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Amém. Mas parando nesse versículo aqui, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião é vã. O que é religião? Eu peguei lá no dicionário, eu não sabia exatamente essa definição, mas foi a principal definição do melhor dicionário que eu conheço. Religião é o conjunto de práticas e princípios que regem a relação entre o homem e Deus. É o conjunto de prática que gera a intimidade entre nós e Deus. Irmãos, a palavra de Deus fala que se você não consegue refrear a sua língua, qualquer prática que você fizer, essas práticas externas, você pode jejuar, você pode trabalhar em X grupos de evangelismo, você pode orar, fazer atos públicos, adorar a Deus, dar esmola. Mas, irmãos, isso vai ser vão se você não consegue refrear a sua língua.
é uma palavra forte, irmãos. E é uma coisa muito complicada. E o pior é que a Bíblia fala que ninguém consegue refrear ela. Daí a gente pega alguns exemplos, né, de coisas boas e más. A gente pode elogiar o nosso próximo, a gente pode falar aquilo que edifica, a gente pode falar aquilo, uma palavra de ânimo, mas a gente pode ser aquela pessoa totalmente destrutiva que só fala coisa que te deixa para baixo, sabe? Tem diversas formas de você fazer isso. Julgar, tem tantos pecados com a língua, irmão, eu separei alguns aqui. Mentira, fofoca, intriga, murmuração, palavrão, boato, palavra de orgulho, prepotência, eu sou o cara e tal. Isso são os pecados da língua. E isso são coisas que pendem para maldição ao invés de bênção. Então, o que você tem falado ultimamente? Eu e a igreja como um todo, a gente tem que ser muito tratada nesse quesito da língua, porque a gente está vendo aqui a importância disso. A gente julga tanto as pessoas. Mas aquele cara, você viu o jeito que ele estava e não sei o quê. Irmão, julgar é uma coisa ridícula, na verdade. Que, tem um exemplo, por exemplo, que eu peguei num livro que eu ganhei uma vez, falando assim sobre o erro em julgar. Não o erro em si, mas a forma com que você pode errar ao estar julgando uma pessoa. Vou exemplificar. Tinha um cara, um pastor, que chamou um missionário para ir pregar na igreja dele. E beleza, chegou o missionário, subiu no púlpito, daí o pastor olhou para ele e falou: nossa, o que é aquilo? O cara estava tipo com um terninho de seda, bem agarradinho, terninho de seda marrom, ele tinha a voz bem fina, bem efeminada mesmo, e usava um paninho toda hora para limpar a boca assim, né? Então o cara, mas esse cara aí tá pregando, o cara é totalmente efeminado, isso aí não pode na casa de Deus e tal, não sei o quê. E no fim ele foi lá e foi querer tirar uma satisfação com o cara. O que é? Qual que é a tua afinal? Daí o cara falou: desculpa, irmão, é que eu passei 25 anos na China e a única roupa que eu tinha, a roupa do corpo, eu perdi. E os irmãos lá da minha vila, eles conseguiram só esse pedaço de seda e eles tiveram que costurar a mão. E eles fizeram e tal, e ficou desse jeito, não ficou mais bonito, mas ninguém me doou nada, é a única coisa que eu tenho. Eu falei: por que você fala desse jeito? Ele: então, é que lá na China, eu evangelizava numas quebradas lá, que dava muito drogado e tal, e numa dessas vezes, eu estava evangelizando um cara, o cara pegou um bastão de beisebol e deu 3 batidas na minha garganta, e isso fez com que algumas cordas vocais minhas se rompessem, e a minha voz ficou mais fina, e eu perco o controle das minhas glândulas salivares, então eu tenho que ficar passando paninho aqui na boca. Então você vê, irmão, como o cara que aparentemente tinha tudo para ser julgado, o pastor quebrou as pernas, ele errou feio. E nós, quem somos? Independente de se o cara se não se ele fez, se ele não fez, quem somos nós para julgar, irmão? Juiz só tem um, né? O que você tem falado, irmão? O que você tem falado ultimamente? Quantas vezes por dia você elogia alguém? E quantas vezes você faz uma crítica? Eu fiz um propósito uma vez, irmãos, de tentar fazer 10 elogios por dia, para quem fosse. Acho que deu uma semana eu parei já o propósito. Por quê? Porque a nossa carne, ela não quer edificar, bem dizer. A nossa carne é cruel, ela quer fazer aquilo que é o velho homem mesmo, mas a gente tem que mortificar ela e santificar ela e falar coisas boas, irmãos. A gente tem que falar aquilo que edifica o nosso próximo. E se você não tem nada que vai edificar, não fala nada. A Bíblia fala tantas vezes que na multidão das palavras está a transgressão, então fica quieto, Se é para falar qualquer coisa, fica quieto. Qual o problema? E a Bíblia fala, né, que a gente não consegue dominar a nossa língua. Mas para Deus tudo é possível, né? E essa é a nossa saída. E Deus consegue controlar a nossa língua. Mas lembra disso que eu falei, irmãos. A própria palavra de Deus dá essa comparação. A nossa língua é como um leme. Por mais lindo que você seja, por mais espiritual que você seja, por maior que você seja,
Se a tua língua virar um pouquinho, vai bater tudo e vai afundar rápido, rápido. Então, cuidado, irmão, com a sua língua. E Deus, Ele dá algumas dicas para que nós possamos... Irmão, essa pregação que eu estou fazendo aqui é uma coisa que Deus colocou no meu coração faz um bom tempo. E que ela é uma pregação prática. É uma coisa prática, não é só teoria. Puxa, é mesmo, ele falou aquilo, tal. Não. É uma pregação prática. O que a gente tem que fazer? Graças ao bom Deus, Ele deixou o manual com a gente. E a gente pode estar analisando as dicas que Deus dá. Então, agora, só queria compartilhar uma história que eu recebi por e-mail. É uma história, não sei se é verídica, chama As Três Peneiras. Para mim foi uma bênção, sabe? Dizem que é de Sócrates, mas se tivesse em Provérbios ia me enganar direitinho, porque é ótima. Tá aqui. As Três Peneiras. Augustus procurou Sócrates e disse: Sócrates, eu tenho que te contar um negócio sobre alguém. Você não me imagina o que contaram a respeito dele. Mas nem chegou a terminar a frase e Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou: Augusto, o que você vai me contar já passou pelas três peneiras? Peneira? Que peneira, Sócrates? Primeira, a primeira peneira é a verdade. Você tem certeza de que o que você está falando é verdade? Ou é disso que me diz? Crente tem que deixar, desculpa o termo, mas crente tem que deixar ignorante, de ser ignorante, irmãos. Tem que deixar a ignorância, porque como crente cai em tudo que dizem, meu. Como crente acredita em tudo que ouve. É bem aquele negócio lá, vento de doutrina. Se lá fora ele acredita em qualquer coisa que um pastor falar aqui do púlpito, o cara vai acreditar. E a Bíblia fala, toma cuidado para não cair nos ventos de doutrina e tal. Então, seja esperto. Não fica acreditando em tudo que você ouve só porque alguém falou. Alguém falou, só que, ele é meu amigo. Só que alguém falou para o teu amigo e ele não é teu amigo. E alguém falou para o teu amigo que é o amigo do teu amigo, e você não sabe quem falou afinal e se falou. É uma coisa tão ridícula, mas que a gente nunca vai até a fonte. Mesmo que seja uma coisa direta, assim, o Rodrigo me falou, o Claudião falou que você é mó cabeludo e tal. Se eu quiser, eu me fecho, beleza. Ele falou, deixa ele. Daí ele passa, beleza. Acabou. Aconteceu com o Renatão isso aqui comigo. Desculpa tornar público isso, mas é verdade. Uma vez alguém me falou um negócio do Renatão, que ele tinha falado uma coisa a meu respeito. E, eu fiquei acho que 1 ano, com cara feia com ele, sabe? Sendo que hoje a gente é mó amigo, hoje ele é meu líder de evangelismo, é mó bênção. Mas por causa da minha ignorância, eu não fui homem. Ou você, mulher, não foi mulher, a ponto de chegar na pessoa e falar, é verdade que você falou isso? Não, eu me deixei levar, meu cara falou, uma mancada, mãe e tal. E deixei de ter 1 ano de amizade verdadeira com ele. Então a primeira peneira é essa, é verdade o que você vai falar? Você tem certeza? Daí o Augusto, não, como é que eu posso saber? Foi o que me contaram. É o que acontece no nosso meio, muitas vezes. Então as suas palavras já vazaram a primeira peneira. Vamos para a segunda peneira, a bondade. O que você vai me contar? Você gostaria que os outros também dissessem a teu respeito? Ô, Claudio é mal feio, né, meu? Eu gostaria que dissessem isso a meu respeito? Não, então eu vou falar, ele é bonitinho. Não é para mentir também. Mas é verdade. O que você está falando, você gostaria que dissessem a respeito de você? Ou você fala, falaram isso dele, mas Deus me livre de fazer a mesma coisa. Pensa bem, irmãos, o que você vai falar, é como eu falei, isso aqui se tivesse em Provérbios ia cair com uma luva. O que você fala, você gostaria que dissessem a respeito de você? Não, Sócrates, absolutamente não, sai fora. Então suas palavras também vazaram na segunda peneira. Agora vamos para a terceira peneira, a necessidade. Você acha mesmo necessário me falar isso? Ou mesmo passar ele adiante? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Melhora? Você está edificando a mim? Com o que você fala? Ou é uma coisa inútil? Aquela mina lá fez isso com outro cara. E eu com isso? E você com isso? Deixa ele Deus,
Então, ó, são 3 peneirinhas, ó. Pensa antes de você falar. Eu creio que Deus dá sabedoria para as pessoas do mundo para fazer muitas coisas também. Deus usou a Ciro, Deus usou grandes homens que na época não tinham pacto com ele para fazer grandes obras. E ele usou Sócrates, não sei se é verdade. Já não passei pela primeira peneira aqui, né? Mas, não sei. Eu sei que a história é boa. E pensa bem se o que você fala tem passado pelas 3 peneiras. Primeiro, é verdade. Segundo, é boa a palavra? Ajuda em alguma coisa? Terceiro, é preciso falar? Se não for, enterra. Você consegue não passar adiante, mas você muitas vezes não consegue fazer com que chegue até você. Então, se é uma palavra depreciativa, uma palavra de humilhação para com outra pessoa, eu convoco você a ser um sepulcro de fofocas. Você tem as mães de fazer com que todas as fofocas morram em você? Você tem coragem de fazer com que todos os boatos acabem em você? Ou você vai passar adiante? Aquilo que destrói, aquilo que não edifica em nada, aquilo que não tem proveito algum. Como eu falei, irmãos, é uma palavra prática. Não sei o que vocês estavam esperando essa noite, nem eu sei o que eu esperava exatamente, mas essa foi a palavra que Deus pediu para mim estar falando. Então é uma palavra bem prática. E agora, como eu tinha falado, Efésios 5. Do versículo 18, do 18 até o 21. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não sei se você reparou, mas aí tem 4 dicas que Deus está dando para a gente, estreitamente ligadas com o nosso linguajar, com as nossas palavras. O primeiro é falar entre vós com salmos. O que é falar entre vós com salmos? O que é um salmo? Salmo é as músicas de Davi e tal. Mas além disso, salmo é um cântico de louvor a Deus. É aquilo que exalta a Deus, é aquilo que engrandece a Deus. O que você tem falado tem sido um salmo? O que você tem falado tem engrandecido a Deus, de alguma forma? A gente tem que falar, continua, né? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Na verdade, muitas pessoas pensam que isso tem a ver com louvor a Deus. Mas aqui eu andei pesquisando no original, e realmente é isso. É que tem algumas versões que falam, falando entre si com salmos, ou então falando salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas no original, está falando exatamente isso, que é um sentido de reciprocidade. Falando, você com ele e ele com você com salmos. Falando entre vós. Ou seja, eu e você e ela, tal, nós aqui. Não tem nada a ver com Deus. Isso daqui é relacionamento entre pessoas. Falando entre vós com salmos. Deixa eu ver aqui. Falando entre vós com salmos, trata-se de uma relação humana, ou seja, com o nosso próximo ou com aquele que nos rodeia. Devemos nos relacionar com o nosso próximo de forma edificante, dizendo palavras agradáveis, abusar dos elogios e evitar as críticas destrutivas e inúteis, abominar a malícia. A gente tem que ser realista, porém tem que ser sempre otimista, vivendo pela fé e falando entre vós com salmos. Então, o entre nós aqui, do nosso linguajar, é falar entre nós aquilo que edifica, aquilo que glorifica o nome do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Essa é a primeira, tá? A segunda, louvar ao Senhor em todo tempo. Você tem louvado a Deus quantas vezes por dia? Ou quantas vezes por semana? Em que situação? Quando está tudo bem? Ou quando está tudo mal?
Ou quando vem na tua cabeça. A Bíblia fala, louvando ao Senhor em todo tempo. Todo tempo, todo tempo, todo tempo. Agora de novo, de novo. E agora? Agora também, daqui a 10 minutos de novo. Por quê? Porque o que você fala pode ser um cântico de louvor a Deus, irmãos. Cântico não é só estar aqui no louvor e ter instrumento, um violão de acompanhamento. Não. É louvar a Deus com seu ato, seus atos, seu modo de vida. E isso também tem a ver com a língua. Santifica ela de forma que não saia murmuração. Mesmo se estiver tudo difícil, santifica a tua língua. Santifica o teu falar. Aí já entra a relação com Deus mesmo. Aquela primeira era entre nós e a segunda com Deus. Louva Ele o tempo todo. Louvai-o sem cessar. O teu louvor estará na minha boca continuamente. Seja um salmista, irmão. Louva a Deus em todo tempo. Quando você não tem o que fazer, está no chuveiro tomando banho, vai louvando. Está na rua, vai louvando. Está no trabalho. Se você consegue se concentrar e pensar em Deus, faça isso. Que a melhor coisa que você vai pensar, a melhor coisa que você vai falar, pronunciar é cântico de louvor a Deus, irmãos. Terceiro item, agradecendo a Deus por tudo. A palavra, eu acho que é uma das palavras mais difíceis de se aceitar, de se cair a ficha na nossa cabeça, é de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Então, tudo coopera para o seu bem. E não sou eu que estou falando isso. Então, para que reclamar? Para que murmurar? Quer chorar? Chora. Deus deu emoções para isso, né? Jesus chorou. Você pode ficar chateado, você pode ficar abalado, mas você não pode ficar destruído, irmão. Você tem que pensar, tá fogo, tá difícil, mas isso é para o meu bem. Então, ponto final. É para o seu bem. Então por que não agradecer a Deus? Sabendo que os pensamentos deles são tão mais altos que os nossos. Para que ficar murmurando e reclamando? Oh Deus, de novo, só acontece comigo. Não, agradece a Deus. Tua língua é para isso, para adorar. Tua boca é para isso, para adorar, para glorificar o nome de Deus. Então agradece o tempo todo. E o quarto e último é sujeitando-vos uns aos outros. Esse sujeitando também tem a ver com humildade. Você tem sido humilde? Você tem considerado o seu próximo superior a você mesmo? Ou você gosta de fazer uma comparaçãozinha de vez em quando, para ver como é que está o seu nível? Humildade. Você pode fazer esses 3 itens aqui. Só que se você se vangloriar deles, anulou tudo. É aquilo que fala lá em Tiago 5, 3. A língua é um pequeno instrumento, mas se gaba de grandes coisas. Você põe tudo a perder se a tua língua se tornar um cara orgulhoso. Se você fizer com que a tua língua te dê glória. Então, irmãos, essa é a palavra que Deus me deu. Eu coloquei um título nela, não sei se vocês vão fixar. É navio desgovernado. Você é um navio desgovernado? Tua língua tem te levado para onde? Na rampa ou no abismo? Tem descido ou você tem subido? Ela tem sido bênção ou maldição? Lembrando que não é possível jorrar os dois da mesma fonte. Se você tem falado alguma coisa para destruir alguém, é porque o seu coração não está tratado ainda. A boca fala que o coração está cheio. Mas se o nosso coração é enganoso, como é que a gente vai se basear no nosso coração? Só Deus, irmão. Só Deus para controlar a nossa língua. Isso é tão forte, irmãos. Quando vocês chegarem na tua casa, se possível, leiam de novo o capítulo 3 de Tiago, para vocês verem a profundidade disso. Ele é tão forte que no começo do capítulo ele fala: se alguém consegue refrear a sua língua, esse cara é perfeito. A Bíblia fala isso. Se você, Daniel, consegue refrear a sua língua, você é perfeito.
Se você, Rodrigo, consegue refrear a sua língua, você é perfeito. Se o Tiagão consegue calar a boca dele na hora que tem que ser calada, ele é perfeito. Por quê? Porque Deus sabe a dificuldade que é dominar a língua. Por isso que ele fala isso. Querendo expressar assim, sei lá, a potencialidade da coisa. Como que uma língua pode nos prejudicar tanto. Isso é tão forte, é tão importante, que se você conseguir dominar isso, você vai ser o cara perfeito. Mas a gente precisa de Deus para dominar ela, irmãos. Que quando a gente vai ver, já foi. Quando a gente vai ver, já falou. A gente chora, a gente se arrepende, glória a Deus, Senhor Jesus é misericordioso. E nos lava e nos limpa. Mas a gente tem que mudar, irmãos. A gente tem que colocar nas mãos de Deus. E deixar de ser uma igreja ignorante. E deixar de ser uma igreja que acredita em tudo. Deixar de ser uma igreja que fala tudo que ouve. Para quê? Fala só aquilo que edifica. Tinha um verso. Estou no Efésios 5, na página anterior aqui, ó. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de você, mas apenas aquilo que for útil para edificar os outros conforme a necessidade. Ou seja, não fica falando ao Léo aí não, falando blá 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 blá, você viu, tal, não precisa. A Bíblia fala somente aquilo que edifica, na medida em que for necessário. Vai edificar? Amém. Agora é necessário? É, então beleza, fala. Agora, sei lá, aqui está falando, fala o que edifica se for necessário. Vai ver, edifica, mas não é necessário, então não fala. Pede sabedoria para Deus guiar a sua língua. Se Deus colocar uma rédea aí na sua língua, Ele vai conseguir dominar o corpo inteiro. Só que se a gente fecha a boca e deixa Ele colocar a rédea em outras áreas da nossa vida, mas na boca cuido eu, você vai ser desgovernado. Não adianta. A gente tem que ser como Isaías, que quando ele viu a glória de Deus, a primeira coisa que ele lembrou é, pelo amor de Deus, eu tenho uma língua só graça, Pai. Eu tenho uma língua impura que só fala coisa ruim, em parte porque eu sou um pecador, em parte porque eu vivo em meio a pessoas que só falam coisa ruim. Engraçado, né? Ao se deparar com a glória de Deus, essa foi a primeira coisa que ele lembrou. Pai Santo, tem misericórdia. Cura a minha língua, Pai, porque eu estou vendo a Tua glória, Deus. E eu não quero ser consumido. Eu quero viver contigo. Então pede a Deus, irmãos, que Ele coloque um tição também na sua língua, direto do fogo dele, para queimar a sua língua. O que você anda falando, irmãos? O que eu ando falando? Aquilo que é necessário, aquilo que não edifica em nada, uma fofoquinha aqui, um comentáriozinho ali, um palavrão. Opa, tô jogando bola, meu, jogando bola é fogo, não dá para não deixar escapar um palavrãozinho. Misericórdia, irmãos. Como tem crente que fala palavrão jogando bola, meu. Como tem crente que fala palavrão no trânsito. Meu, crente é um estilo de vida. Cristianismo é um estilo de vida, tem que ser em todo lugar, meu. Não tem essa de não, mas lá eu não consigo. Todo lugar. Morde a sua língua, mas não fala. É que nem uma bexiga, né? O Espírito Santo enche. Você vai ficando, beleza, começa a voar. Mas quando você abre a boca, murcha tudo. Aí você sai voando. E cabode. Foi-se a glória de Deus. Porque você abriu a boca de forma que não devia. Pelo menos a bexiga voa quando ela está fechada. Agora quando ela abre a boca... Eu tenho dificuldade com a minha língua, irmãos. Eu sou muito impaciente. E Deus sabe disso. E eu estou tentando fazer isso, sabe, irmãos? Enquanto eu não consigo me controlar, enquanto eu não consigo, dar uma resposta à Bíblia, fala, né, que a resposta branda desvia o furor. Quando você responde de forma calma, o cara pode estar mal nervoso. Você fez isso. Você responde de uma forma calma, a ira do cara vai embora. A Bíblia fala isso.
Então eu não consigo ainda, em algumas situações, dar uma resposta branda. Eu fico nervoso. E o que eu tenho feito? Eu tenho me calado, irmãos. É melhor você se calar e passar o papel de bobo do que pecar. Então vai controlando a sua língua na medida do possível. Irmãos, essa é uma palavra prática. Mas que pode mudar toda a sua vida, irmãos. Vai ver o navio não está indo para frente porque a tua língua não deixa. Vai ver a sua vida espiritual não está avançando porque as suas palavras não têm deixado. Mas é isso aí, irmãos. Enchendo-vos com o Espírito Santo. Como? Como que eu vou me encher com o Espírito Santo? Fala entre os irmãos aí com salmos. Quer fazer um outro exemplo? Vamos ler aqui. Efésios 5. Esvaziando-se do Espírito Santo. Não se embriague com vinho, mas se esvazie do Espírito Santo. Fazendo o quê? Fala asneira, fala fofoca, aí você vai se esvaziar bastante. Fala aquilo que não edifica em nada, fala aquilo que não precisa. Vamos todo mundo se esvaziar do Espírito Santo? Vamos. É o desejo do diabo, é a estratégia dele. Tá? E que mais? Não louva a Deus não, não precisa. No sábado você louva. Vai se esvaziando. Até você ficar bem, sabe, bem murchinho. Não agradece a Deus não, pô. Isso acontece de novo, meu. Só comigo. O cara lá nem é crente, está lá na boa, meu. E agora eu que sou crente, que isso, meu. Reclama, murmura bastante. Aí você vai se esvaziando. E seja bem orgulhoso também. Bate no peito assim e fala: comigo ninguém pode. Eu não preciso de ninguém não. Eu não preciso ser ensinado. E assim você vai se esvaziar bastante. Mas e aí? Você tem se esvaziado ou você tem se enchido do Espírito Santo? Essa é a palavra, irmãos, que eu queria dar. E graças a Deus, como eu falei, Deus deu as dicas. Agora, se você vai querer praticar, é contigo, meu amigo. Falando entre vós com salmos, louvando a Deus o tempo todo, sendo um filho grato e sendo humilde. Essa é a palavra, simples e objetiva, mas que pode mudar a minha e a sua vida. Nessa hora eu não sei se alguém vai querer vir, mas se tem alguém aqui que tem percebido, que tem falado aquilo que não edifica em nada, se tem alguém aqui que tem percebido, que tem falado coisa boa, mas também tem falado coisas que não ajudam em nada, ou se tem alguém aqui que não tem louvado a Deus tanto quanto precisa, se tem alguém que cai nesses erros que foram escritos para a igreja, para mim e para você, se tem alguém que cai nisso, eu não quero que encha aqui à frente, eu só quero que você sinta no seu coração. Se você sente que cai em alguma área disso, vem até aqui à frente e prova para Deus que você está disposto a mudar. Isso é com você, irmãos. Você pode falar: não precisa ir aí, lá em casa eu me acerto com Deus. Amém. Só estou dando uma oportunidade. Por mim é indiferente, que essa palavra aqui é para glorificar o nome de Deus. Mas eu quero orar por você. Então, se tem alguém aqui que tem caído em algum desses erros e quiser vir aqui à frente, vem aqui que a gente vai estar orando. Amém? Santo é o teu nome, Deus. Santo é o teu nome, Pai. Tão santo. Tão santo que nos constrange, Pai. Ele é tão santo. E nós queremos essa santidade, Pai. Nós nos colocamos, ó Pai, nessa noite como Isaías, Deus. E te pedimos, vem como a brasa viva do teu altar em nossa língua, Pai. Vem como a brasa viva do teu altar na minha língua, na nossa língua, Pai. Porque nós somos pessoas de lábios impuros. E habitamos num mundo de pessoas com lábios impuros. Mas o teu fogo é santificador. O teu fogo nos separa da conformidade com o mundo para a conformidade com Cristo. Ajuda-nos, ó Pai,
porque nós queremos ser dominados pelo Teu Espírito, Pai. A começar pela nossa boca, o pequeno membro, ó Pai, que pode incendiar o nosso fogo inteiro. O pequeno membro, que muitas vezes é impulsionado pelo inferno, como diz a Tua palavra. E isso é para a igreja, Pai, isso é para a igreja. Santifica a nossa boca, santifica nossos lábios, ó Pai. Santifica a nossa fala, ó Pai. Santifica-nos, Deus. Ensina-nos a viver a Tua palavra, ó Pai. Assim como um foguinho de nada pode incendiar uma floresta inteira, nós queremos que essa brasa viva do Teu altar incendeie o nosso corpo inteiro com a Tua santidade, ó Pai. E que isso possa ser colocado em prática, ó Pai. Que isso seja colocado em prática, ó Deus. Aqui, na Tua noiva, em toda a Tua noiva, ó Pai, espalhada pela face da terra, ó Pai. Que nós aprendamos, ó Pai, a dominar esse pequeno membro, ó Pai, com a Tua palavra, Deus, com as dicas que a Tua palavra dá, ó Deus. Que cumprindo ela, o Teu Espírito vai nos guiar e vai nos ajudar, ó Pai. Então toca em nós, Deus. Toca com uma brasa viva do Teu altar. E assim nós teremos força para fazer qualquer outra coisa, ó Pai. Porque nós teremos a nossa língua dominada. Glória a Deus, ó Pai. E eu creio, ó Deus, que os nossos pecados, ó Pai, já foram lançados no mar do esquecimento, ó Pai, pela Tua graça. E hoje nós começamos uma vida nova, ó Pai, com uma língua santificada para o Teu louvor. Em nome de Jesus nós Te louvamos, ó Pai. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus.